Olá, boa noite. Estamos aqui no canal O Poder Está em Mim. E nós vamos falar hoje de um assunto bastante interessante, né? Toda ideia, ela nasce para atender um propósito. Né? Toda ideia. A ideia de Deus, a ideia de Jesus, a ideia da religião, a ideia do amor, do relacionamento amoroso, do casamento, toda a ideia que surgiu, comemorar essa data, não comemorar, né, por exemplo, Natal, Carnaval, final de ano, né, tudo tem o seu propósito. E dentro da religiosidade, né, daquelas coisas todas, das histórias, do misticismo, existe essa condição, né? Existe essa situação. Nasce a ideia para justificar, para mostrar, né? Por exemplo, quem é o ser humano. Tem várias ideias sobre isso, né? O que é o universo. Existem infinitas ideias para explicar o que é o universo e assim por diante. E nós, enquanto seres humanos, né, aqui no plano Terra, para evoluir, nós temos que buscar esses conhecimentos, entender qual é o propósito. E hoje eu estou trazendo aqui, né, algo importante para que nós entendamos, porque o que eu venho buscando é por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui nesse plano, que tipo de ideia, e criar a própria ideia. Então, nós podemos ter as nossas próprias ideias, aquela que vem na vida entre nós, os nossos registros akáshicos, né, das coisas que nós já vivenciamos dentro da nossa mente. Existe uma infinidade de conhecimento e que nós podemos aqui estar vivendo nesse mundo e evoluir cada vez mais. Né? Existe algo que poucas pessoas percebem. Né? Nenhuma ideia surge por acaso. Nenhuma ideia surge por acaso. Aquilo que aparece em sua mente, né, um pensamento insistente, sabe? Que você pensa o tempo todo, você pensa agora, passa um tempo, você pensa de novo. Né? É uma inspiração repentina, uma vontade de fazer algo diferente. Né? Às vezes tem aquela pessoa que ela é mais espontânea, fala, estou com vontade de fazer uma coisa diferente, mas eu não sei o que é, porque ela não parou para estar atenta ao seu interior, sobre a sua mente, né? Para estar processando aquilo que ela está imaginando, que está tendo ideia. Né? E simplesmente é fruto do acaso. Né? Muitas vezes é o sinal de que algo dentro de você está tentando nascer. Às vezes, né, a gente tem um insight, né, de algo que a gente poderia estar fazendo e estar crescendo com aquilo, tanto financeiramente, crescendo como moralmente, né, cumprindo o seu verdadeiro dom, né, evoluindo e a pessoa deixa de fazer. Mas a maioria das pessoas ignora suas ideias. A maioria tem ideias incríveis que poderiam... Aquelas pessoas que usam a sua ideia e faz acontecer, estão milionários, estão prósperos, porque eles estão fazendo exatamente o que a alma deseja. Esse é o X da questão. Né? E as pessoas, elas pensam assim, isso é só imaginação, é coisa de doido, eu devo ter visto alguma coisa, estou imaginando. Isso não tem importância alguma para mim, como, né, eu vou viver essa situação, isso não vai dar em nada, eu vou perder meu tempo. Então a pessoa já vem com aquela ideia negativa, né, sobre o assunto. E é exatamente nesse momento que muitos propósitos deixam de se manifestar no mundo. Né? Aí aquelas pessoas, então, que chegam para você e falam assim, o quê? Você acredita nisso mesmo? Você é doido, vai gastar dinheiro à toa, você quer fazer isso, não dá certo. Você imagina aquela pessoa lá, vai se interessar por você? Imagina, você é doido. Né? Ele é milionário, você é pobre, e assim por diante, né? Aquelas ideias que as pessoas veem e acabam com a sua imaginação, com a sua... aquela ideia que você está tendo. Se a ideia aconteceu na sua mente, não foi por um acaso. Tá? Qual é a natureza das ideias? Né? Toda ideia, ela nasce para atender a um propósito. Tá? Antes de qualquer grande mudança na história da humanidade, antes de qualquer invenção, né, uma obra, um movimento espiritual, né, houve primeiro uma ideia. Alguém imaginou aquilo. Por exemplo,
Moisés, ele teve a ideia de que se ele trouxesse o povo do sofrimento que estava no Egito, seria melhor. Quando ele se propôs a fazer isso, queria mudar a humanidade, imediatamente o universo começou a colaborar, as energias sutis, espiritualidade, tudo começou a ajudar e ele conseguiu atingir aquele projeto dele lá. Ou seja, quando envolve uma ideia para a humanidade, isso quer dizer, né, que é você que vai ter que desenvolver aquilo. No caso de Sananda, Jesus teve aquela santa ideia, né, de estar orientando as pessoas, batizou, tudo tem um propósito, tudo é proposital. Ele veio aqui para movimentar a humanidade, esse é o propósito. Daí eles falam tudo, não, porque ele é santo, porque é isso, porque aquilo, distorce a realidade e coloca acima de você, longe de você, para que você nunca imagine que você possa criar alguma coisa. Isso é péssimo, isso é doentio, isso acaba aquele poder que a pessoa poderia ter e que ela deixa de exercer por conta, né, da maldade. Isso eu acho uma maldade ali, né? Então, uma centelha invisível, né? A ideia é uma centelha invisível. É algo do Criador que está dentro de você. Uma imagem dentro da mente de alguém. Né? Alguém idealizou aquilo, né? É algo que o Deus, o Criador dele, idealizou aquilo, e ele começa a dar vida para aquilo. Tudo que existe hoje no mundo material, começou primeiro como algo invisível, dentro da mente humana. Alguém projetou. Por exemplo, tudo que você quiser fazer um projeto, você vai criar um carro, você tem que fazer um projeto daquilo que você vai fazer, né? Uma cadeira, desde uma simples cadeira, tudo nasceu na ideia, na mente de alguma pessoa. Depois ela tornou real aqui no mundo visível, né? A ideia é o ponto de encontro entre o invisível e o visível, né? Ou seja, o invisível na mente que a pessoa idealiza, eu vou fazer assim, assim, assim. Você, por exemplo, uma coisa que você quer criar. Aí eu vou fazer assim, assim, você imagina. Depois você faz, você cria, você transforma em matéria. Né? Ela nasce no plano mente, mas deseja se manifestar no plano realidade. Quando a ideia surge na mente, é porque ela já está pronta, é porque ela precisa se manifestar, né, no mundo, no plano da realidade. Ela precisa existir. O problema das pessoas estarem com problemas hoje, né, é o seguinte, que ela tem ideia, tem, não realiza e vai acumulando, aquilo deixa de existir, a pessoa vai se saturando até que a alma, né, ela entra em combustão. Tá? Tem tanta coisa que a pessoa imagina que a pessoa não faz. Coisa simples, às vezes. Muitas ideias não surgem apenas da lógica ou do raciocínio. Ela surge como intuição, né? Como um impulso interno, como se viesse de um lugar mais profundo da consciência. Né? Alguns chamam esse lugar de inconsciente, mente universal, energia cósmica, que é o que eu venho trabalhando aqui. Eu acho que a energia cósmica é o poder que tem em nós, que faz com que a gente lembre de vidas passadas, de cor da encarnação que a gente já teve, a gente vivenciou. Poxa, tem tanta gente que fala, eu adquiri fortunas em outra existência, então você tem que trazer para cá. Como que eu vou trazer para cá? Desenvolvendo o que eu desenvolvi lá. Entendeu? Então, vem na tua mente essas ideias aí, né? Ou voz da alma, né? Tem pessoa que ouve nitidamente a própria mente falando com ela, né, que é o que ela deve fazer, o que não deve, daí a pessoa fala, é um espírito que está falando para você, é um encosto que você está. Então a pessoa deturpa tudo, muda tudo, né, sem ter a noção do porquê. Aliás, esse é o papel real das ideias sobre religião, sobre crença e assim por diante. Né? Talvez também seja exatamente isso. Né? Às vezes, né, a pessoa ela é um pouco conturbada, ela acredita na ilusão, só vive na ilusão, e ela são os sonhos, né? E tem sonhos que não se transformam em realidade. Então, existem meios de você saber quando uma ideia é sua, quando uma ideia vem de fora. Né? Quando a pessoa ela estabelece o equilíbrio, ela só começa a vibrar coisas dentro dela, ela sabe o que é dela e o que não é dela. Tá? É isso que é necessário.
e a sociedade em todo, ela ainda não tem essa visão, né? Para entender que ela pode criar, que ela pode fazer algo grandioso, e ela não faz. Porque muitas das pessoas vêm e acaba com a ilusão da pessoa, né? Por isso que os orientadores, eles falam, não comente projeto, plano com ninguém. Às vezes você dá ideia para uma pessoa, ela vai e rouba a sua ideia. Não é a ideia dela, é sua. Ela já vai e já materializa aquela ideia sua. Ela te rouba, né? Ou, de repente, você tem uma ideia lá, você chega com outra pessoa, puxa, eu tive uma ideia de fazer isso, aquilo, a pessoa fala, ah, você é doido. Imagine, você está sonhando acordado. Então, são esses, né? As pessoas que são os destruidores das ideias alheias, né? Impressionante isso. Porque algumas ideias não nos deixam em paz. Vocês já prestaram atenção? Que às vezes você tem uma ideia que, poxa, eu preciso fazer. Você já percebeu isso? Eu já percebi, entendeu? Às vezes eu tive, há muito tempo atrás, tive uma ideia que eu deveria começar a escrever um livro, né? Eu deveria e fui protelando, fui deixando. Passou um tempo, aquilo veio de novo na minha cabeça. E o tempo todo veio na minha cabeça que eu preciso escrever livros, entendeu? E tanto é que eu comecei, né? Eu comecei porque a ideia ela vem persistindo, vocês podem perceber, né? Vem uma ideia, daí você não faz nada, passa um tempo, ela volta de novo, ela pode vir. Existem ideias que passam rapidamente, você tem um insight ali, né? Pela mente e desaparecem. Mas existem outros que ela voltam de tempos em tempos. Enquanto você não realiza aquilo, essa ideia é sua, é do seu interior, é a tua alma trazendo para você. Quando ela retorna depois, semana depois, até meses e anos, né? Às vezes passa ano, aquilo lá é você que tem que criar. Elas ficam ali silenciosamente, esperando que você preste atenção na sua intuição, para que aquilo aconteça, o que a gente não faz às vezes, né? Elas querem nascer através de você. Então, não é de outra pessoa. Não adianta você conta para uma pessoa, ela vai e rouba, mas aquilo lá não nasceu de você. Então, ela vai materializar aquela ideia distorcida, entendeu? O universo, quando é para você, né, ela fica adormecida dentro de você, aquela ideia, até que você coloque, né, aquele projeto, aquele plano em andamento aqui no mundo material, tá? O erro que muitas pessoas cometem, né, a maioria das pessoas foi ensinado a ignorar suas próprias inspirações, né? Não se acredita em inspiração, não se acredita. Então, a sociedade, né, muitas vezes, ela valoriza apenas aquilo que já é conhecido. Pode perceber para vocês, é mais seguro, é mais previsível, mas tudo que hoje é comum, um dia foi apenas uma ideia aparente, impossível, né? E tem pessoas também que começam a dizer, é muito difícil que você trabalhar, é difícil você realmente dar vida para um projeto que você está criando. Eu percebo isso, né, nesse canal, no outro canal, isso que eu estou criando, eu tenho dificuldades, né, que se eu não fosse persistente, eu já teria desistido de toda essa ideia, porque tem muitas dificuldades, né? Um dia, né, você está fazendo uma live e cai a internet no meio, outro dia tem uma pessoa lá, né, falando, maltratando você, e assim por diante. Você tem que ser muito persistente, você tem que estar conectado com você, você tem que ter consciência de que você tem o Criador dentro de você e dar prosseguimento àquilo que você vem criando, né? Por isso, quando uma ideia surge em sua mente, talvez ela não seja apenas um pensamento qualquer, né? Ela pode ser um chamado, pode ser uma direção, né? Ou o início de uma transformação na própria vida, né? Eu conversei com uma pessoa, eu atendi uma cliente minha, né? E ela queria, né, vender um imóvel para comprar uma propriedade na zona rural. Né? E ela era infeliz, porque ela disse que fazia 10 anos ela não conseguia, ela tinha ideia. Eu falei, mas qual é o propósito de você ter isso? Você já pensou? Ela falou, não, então você tem que canalizar essa ideia, você tem que entender o propósito, tem que perceber de onde ela está vindo para você fazer a coisa acontecer. Aí ela, falando comigo, ela começou lá a lembrar, poxa vida, no ano tal, eu tive, né, ela queria abrir uma ateliê de costura para ela,
Porque eu falei, é de algo que você criar que vai sair o recurso para você adquirir essa propriedade que você quer. Ela começou a lembrar que toda vez que ela comprava uma tal de uma rifa lá, só ela ganhava. E cortes e mais cortes de tecido para fazer tudo. Por isso, daí, uma pessoa já falou para mim isso, que eu tinha que fazer alguma coisa, eu que não entendi. E agora você está falando isso para mim, entendeu? Então, ela tinha que criar, a ideia estava vindo o tempo todo, estava facilitando para ela, e ela ganhava tecido, ganhou máquina de costura da rifa, ganhou tudo e não sabia o quê. Ela não estava percebendo o que ela tinha que fazer, porque ela estava canalizada, ela estava focada, que ela precisava vender a casa, vender um imóvel para comprar aquela chácara na zona rural. A ideia dela era essa. Quando a alma tinha completamente o contrário. O projeto dela é o contrário, não é nada daquilo que ela estava vivenciando. Né? Então, é um chamado. Ela estava tendo um chamado, né? Ela estava sendo indicada para uma direção. Não é o momento de você vender esse imóvel. Você precisa criar, você precisa desenvolver suas capacidades, desenvolver uma profissão para você ter os recursos para você adquirir o que você quer mais. Olha que inteligente isso aí. A pergunta que muda tudo. Sempre que uma ideia surgir dentro de você, faça uma pergunta simples. Qual é o propósito dessa ideia? Talvez ela esteja ali para despertar o seu talento, que é o que aconteceu com essa minha cliente. Despertar um talento adormecido. Né? Resolver um problema, ajudar outras pessoas, que eu sempre falo que é o caso, né, das pessoas que acumulam grandes fortunas, que é para quê? Para ajudar as pessoas. Né? Abrir escola, abrir curso. Pode ver, a pessoa que ela acumula fortuna, ela não faz o que tem que fazer, ela perde tudo assim de uma hora para outra. Ela nem sabe por quê. É aí que eu aplico, essa é a minha teoria, eu aplico aí a fé sem obra é morte. Que a pessoa acredita que ela tem tudo aquilo, ela tem tudo aquilo, mas ela não produz o que a alma veio para produzir. E ela acaba perdendo. Né? Ela acaba perdendo aquilo. Transformar a sua própria vida, olha lá, às vezes é para transformar a vida da pessoa. Né? É para transformar, por exemplo, essa situação aqui que eu encontro de estudar psicologia, entender os símbolos, tudo, é para mudar a minha vida. O propósito não é para mudar a minha vida. Né? É despertar em mim tudo que eu tenho dentro de mim, que eu deixei na outra existência, eu já desenvolvi, para estar aplicando agora. Desenvolvendo novamente, aplicando, auxiliando a humanidade. Entendeu? Né? Ou conduzir você para um novo caminho espiritual. Ou, de repente, né, você está tendo ideias aqui, não sabe por quê. É porque a tua alma está vendo que você está lá no campo espiritual, que não é o que condiz com você, e ela fica o tempo todo mandando aquela ideia, e você não acredita. Né? Não acredita, porque acha que é a ideia do Satanás, do opositor, e assim por diante. Né? Aliás, nós somos ensinados assim, né? Então a pessoa ela tem essa visão aí. Né? E talvez, nesse momento, né, aí existe dentro de você ideias que não foram realizadas. Você já pensou nisso? Né? Que você pode ter dentro de você muitas ideias que podem ajudar você a mudar a sua vida, que pode fazer você seguir um novo direcionamento na sua vida. Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Já fez uma análise, já meditou? Poxa, que tipo de ideia eu tenho dentro de mim que eu não realizei? O que eu realizei de ideia? O que eu criei? Né? Então, ideias que você deixou para depois, ou apareceu uma ideia que você deixou para depois, como eu fui deixando, né? Aí escrevi um livro. Ideias que você duvidou. Mas será que essa é minha mesmo? Estou sendo muito arrogante, estou querendo criar alguma coisa que eu não tenho capacidade para isso, né? A pessoa, às vezes, tem dúvida, né? Ou ideias que você pensou que não tinha valor. Para que eu vou criar isso? Para quê? Que valor vai ter? Quem é que vai se interessar? Se eu estivesse pensando nisso no canal, não tinha dado, entendeu? Quem é que vai interessar? Olha, eu vejo por aí, o canal que eu trabalho, o outro, né? A leitura de cartas, né? Que eu vejo diferente, eu vejo a energia da pessoa, eu vejo a alma da pessoa, né? Eu sigo lá o trabalho do Carl Jung, né?
Então, eu falo da sua energia, o espelho, eu uso o símbolo, para que você desperte a sua mente inconsciente, para você entender, para você começar a produzir suas ideias, a produzir coisas, né? Ao passo que você vai no outro lado, né, a pessoa tira lá a carta que você fala, o alecrim dourado vai voltar. Você vai vender a sua casa amanhã. Essa pessoa aí, né, ela tem aí muitos inscritos, ela tem muitas pessoas, muito seguidor, porque ela alimenta a ilusão da pessoa. Entendeu? Eu não tenho esse propósito. A minha ideia de surgir isso aqui não é para levar a ilusão, é para levar a verdade, a realidade, falar sempre a verdade, nada além do que a verdade. É despertar nas pessoas o entendimento para mudar a vida, para viver melhor, para entender melhor o relacionamento amoroso, né? Para realmente estar aplicando os ensinamentos que o Sananda veio aqui trazer. A ideia do meu projeto é essa. Né? É essa. E foi trazido para mim pelo meu anjo da guarda, trouxe mentores que me auxiliam. Olha só que maravilha que é quando você se conecta com o anjo da guarda, com a sua alma, com a sua mente, com a espiritualidade, né? O universo ele propicia para você. Às vezes eu me deparo com material que eu não sabia, eu canso de falar, eu escrevi Trilha Mística baseado num livro que eu fui no sebo, o livro estava lá, Poder Mental. Eu falei, por que eu vou comprar esse livro? Toda vez, eu já tinha na biblioteca uma vez, eu fui num shopping, passei pela Livraria Nobel, e tinha lá o livro, Desenvolva o seu Poder Mental. E eu falei para minha amiga, eu vou comprar esse livro. Mas para que você quer esse livro? Isso aí é para psiquiatra, para não sei o que. Eu falei, não, eu vou comprar esse livro. Voltei lá e comprei o livro. Passou um tempo, fui lá no sebo, tinha um livro lá, Trilha Mística, de Poder Mental. Eita, tudo aparece assim na minha, mas por que está trazendo isso? Porque eu tô desenvolvendo a ideia. A ideia está vindo, eu estou alimentando, eu estou prosseguindo, e o universo está trazendo para mim condições para que eu alimente isso, para que eu prossiga nesse meu trabalho. Né? Então, aqui, né, aqui você tem que sempre ter em mente, né, de onde nascem as ideias. Você tem que buscar, né, porque às vezes, né, é preciso, talvez essas ideias estejam esperando apenas uma coisa, a sua coragem. O que falta nas pessoas é coragem. Coragem para acreditar nas próprias ideias, né? Porque toda ideia, ela nasce para atender um propósito. Ela tem um propósito, ela não nasce do nada. Ela não nasce apenas por nascer pela sua fantasia. Ela tem um propósito. Qual é o propósito dessa ideia que eu estou tendo de trazer esses conhecimentos para vocês? Né? É falar de maneira clara, de maneira simples, para que as pessoas entendam que elas podem mudar a própria vida. Basta conectar-se consigo mesmo. Né? Basta estar atento, ter fé, acreditar, né? Saber o poder que tem dentro de si para fazer as coisas acontecerem. Esse é o propósito de eu estar trazendo conhecimento aqui neste canal e no outro canal. Né? Porque toda ideia, né, nasce para atender algo. O meu propósito é esse. Né? E muitas vezes o universo escolhe uma mente humana para dar forma a esse propósito. Por quê? É daquela pessoa. É ela que está capacitada para fazer aquilo, não é outra pessoa. Então, por mais que a outra copie e tente fazer o que eu estou fazendo, né, a ideia não é dela, é minha ideia. Eu estou dando vida à minha ideia. A gente precisa ter esse entendimento em todos os setores, em todas as áreas da vida. Qual é o propósito de eu estar nessa religiosidade? Qual é o propósito de eu me relacionar com alguém, de eu querer casar com alguém? O que eu quero? O que eu quero disso? O que eu quero alcançar? O que eu quero criar? Qual é o meu propósito de eu executar esse trabalho? É o meu dom? É esse mesmo que eu quero da minha vida? Esse vai me levar ao resultado, a algum resultado? Ou simplesmente eu estou vivendo uma ideia alheia que não vou chegar a lugar nenhum? Qual é o propósito do dinheiro na minha vida? Como eu trabalho com essa energia maravilhosa que é o dinheiro? É o fruto do seu trabalho. É o fruto do seu trabalho. Quando você faz um trabalho com prazer, né, com aquela
acreditando, né, que aquela ideia que você está fazendo, ela vai trazer prosperidade para você, você alcança. O dinheiro dá, você se torna milionário. Essa é a lei do segredo. Não é você sentar lá e imaginar que você já tem, não, é você criar as suas ideias. É você dar lado àquilo que a sua mente está trazendo para você. Quando você faz isso, as coisas fluem. Tudo flui. Saúde. Né? A saúde, ela teve uma ideia, hoje eu não devo comer tal coisa. A pessoa vai insistir e come, ou seja, a mente está lá avisando, olha, presta atenção, isso aí você não pode, já comeu outro dia, fez mal, vai comer de novo, come. Ah, você deve comer tal coisa que vai ser bom, uma ideia que você teve, né? Então, pensa lá, para que ela trouxe essa ideia aqui? Porque eu estou com problema, eu estou precisando resolver isso. Né? Eu preciso criar, as pessoas que criaram vacinas, as pessoas que criaram medicamentos, elas foram incluídas para fazer aquilo, para atender, né, a uma humanidade. Então, nós temos que ter essa consciência. Né? É isso que precisa, o ser humano, ele precisa despertar para esse tipo de coisa. Ele não vem fazendo isso. Ele vem vivendo as ideias alheias. E as ideias alheias, elas não servem para nada. Né? Elas não servem para nada. Entendeu? Então, né, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ir buscar esse propósito aí. Né? Toda ideia nasce para cumprir uma missão. Cada um tem uma missão. E aquilo está lá dentro dele. Né? As grandes transformações da humanidade, elas começaram com um simples pensamento dentro da mente de alguém. Né? Antes de qualquer descoberta, né, da criação ou mudança espiritual, houve primeiro uma ideia e depois aconteceu a coisa. Isso aconteceu lá nas histórias lá que vocês leem na Bíblia o tempo todo. Né? Por exemplo, Davi fez o Salmo 91 com um propósito, para que a pessoa se empodere, para que a pessoa acredite nela, para que a pessoa realmente desenvolva as suas potencialidades e as suas capacidades. Né? No campo do desenvolvimento espiritual e da expansão da consciência, né? Aprender a escutar as próprias ideias é um passo essencial. Você só evolui espiritualmente quando você ouve, aí é que chama fé, é você acreditar. Muitas vezes, aquilo que chamamos de intuição é justamente, né, o propósito da alma, é justamente a percepção de uma ideia alinhada com o propósito da alma. E, de repente, você não dá atenção para isso. A alma busca a evolução, crescimento e expressão. É uma das formas pelas quais ela se comunica com a mente consciente através das ideias. Né? Talvez seja um eco do universo tentando se expressar através da sua consciência, sim. Talvez seja seu próprio potencial pedindo para nascer, uma ideia também. Grandes obras, descoberta, movimentos espirituais, mudanças, né, pessoais, começaram com alguém que decidiu prestar atenção a uma ideia e levá-la a sério. Analise isso para vocês verem. Comece a olhar, esse olhar da terceira visão. Comece a ter esse tipo de olhar para entender as coisas. Ao invés de ignorar seus pensamentos criativos, vale a pena fazer uma pergunta simples e profunda. Por que propósito, para que propósito essa ideia surgiu em minha mente? E era isso que eu queria falar para vocês sobre as ideias e o propósito das ideias. Gratidão aí pela sua participação. Namastê.